Olá, meus amigos, mais uma vez aí, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Hoje eu vou falar de um tema muito polêmico aí no meio cristão, que é sobre o cálculo dos 666, a besta do Apocalipse 13. Diz que essa besta surgiu do mar, eu vou mostrar que mar é esse. Diz que essa besta tem 7 cabeças, eu vou colocar o nome das 7 aqui, para você saber o nome delas, certo? Diz que é um nome de blasfêmia, eu vou mostrar na Bíblia para você o que é blasfêmia, certo? Então eu vou fazer aqui o verdadeiro cálculo dos 666. Existem alguns vídeos aí no YouTube que você assiste, dizendo que o cálculo dos 666 sai lá das medidas da estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir lá no Campo de Dura. Isso aí está lá no livro de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Realmente ele mandou construir essa estátua, ela tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e de lá é que eles fazem esse cálculo. Esse cálculo é um cálculo errado. Eu não vou falar sobre esse tema muito agora, porque depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando que isso aí é uma besteira que estão ensinando. Então, alguns desses teólogos meia boca que estão por aí recebendo salário e trabalhando para uma organização, eles têm que falar o que a organização manda e não o que está escrito na Bíblia e também na história, certo? O método que eu uso para ensinar é o método bíblico historicista, é a Bíblia mais a história, correto? Então eu vou mostrar para você aqui dentro do Apocalipse, a minha Bíblia está aqui, capítulo 13 do Apocalipse diz assim: E pus-me sobre a areia do mar. Quem se colocou? João, porque ele estava na ilha de Patmos hoje pertence à Grécia ali, né? Então diz assim: E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, vou dar o nome das 7, e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, um nome de blasfêmia, correto? A pergunta é, o que é besta? Besta é um animal é reinos, você pode ver isso aí lá em Daniel 7,17. Daniel ele teve um sonho sobre 4 animais, eu tenho um vídeo no meu canal aí falando sobre esses animais, que é o urso com 3 costelas entre os dentes, um leão com 2 asas, um leopardo com 4 cabeças, certo? E um animal terrível e espantoso com 10 chifres. Então, esse animal em profecia é reino, certo? Você confere isso em Daniel 7,17. Bem, o que é besta? Besta é um animal. Um animal em profecia é um poder, certo? Então, veja bem. A Bíblia diz que essa besta ela surgiu do mar. Que mar é esse? Você pode ir lá em Apocalipse 17, versículo 15, que lá diz que o mar são povos, nações e línguas, certo? Então, o que João estava dizendo? João estava dizendo que surgiu um poder religioso que surgiria vamos dizer assim, do meio das nações, correto? E realmente ele surgiu. A Bíblia diz que essa besta, ela tem 7 cabeças. O que são essas 7 cabeças? Eu vou mostrar aqui para você na Bíblia, você pode conferir aí. Está aqui Apocalipse 17, versículo 9. Diz assim, ó: Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Mulher em profecia é igreja, certo? Em profecia. Se não for em profecia, não é. Diz que essa besta tem 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes. Então, vou dar o nome dos 7 aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vamos pôr aqui o 7º. Então, vamos lá. Qual é a cidade no mundo que tem 7 montes? Só existe uma, que é Roma, certo? Roma, lá na Itália, na Península Itálica. Então veja bem, Roma é conhecida no mundo como a cidade das 7 colinas, cidade dos 7 montes. Você pode dizer assim, professor, mas tem mais 2 aí que tem 7 montes também, mas não tem nenhuma igreja fixada lá, nessa região, certo? Então vamos lá. Qual é o primeiro nome desse monte? É Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Célio, escreve Célio, mas pronuncia Célio, certo?
e Capitólio. Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Tiago, Esquilino. Ah, faltou o Esquilino. Esquilino, certo? Então aqui estão os 7 montes, que são as 7 cabeças. Essa região está em Roma, capital da Itália, correto? Dificilmente os falsários lá, que eu falei que ensinam o cálculo de 666, vai colocar isso aqui, porque eu acho que eles não conhecem isso aqui. Isso aqui é história, correto? Dei aula há muitos anos sobre isso aqui. Então veja bem, tá os 7 montes aqui, a Bíblia diz, os 7 montes são, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher em profecia é a igreja, está sentada, ou seja, fixada, é Roma, correto? A Bíblia diz também que é um nome de blasfêmia. O que é blasfêmia? Para você saber o que é um nome de blasfêmia, você precisa então fazer o quê? Saber o que é blasfêmias. 2 passagens na Bíblia falam sobre o que é blasfêmia. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 33, Marcos, capítulo 2, versículo 7. Quando Jesus estava pregando, então Jesus perdoava pecados. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, por que você comete blasfêmia? Sendo homem, você quer perdoar pecados. Então veja bem, o que é blasfêmia? Blasfêmia é um homem se colocar no lugar de Deus para perdoar pecados. A pergunta é, você conhece um homem na face da terra que diz ser o representante de Deus aqui na terra, cuja sede dele está lá em Roma, onde está as 7 colinas, e você sabe do que eu estou falando, certo? Ele se intitula que ele é perdoador de pecados e que ele está no lugar de Cristo aqui na terra. Isso é blasfêmia, certo? Homem nenhum pode perdoar pecado de ninguém. Por exemplo, uma pessoa adulterou, só quem pode perdoar pecado, esse pecado é Deus e não o homem, porque o homem também é pecador. Um pecador não perdoa pecado de outro pecador, correto? Então veja bem, isso é blasfêmia, uma pessoa se colocar no lugar de Deus para perdoar pecado, se intitulando Deus, correto? Vamos lá. A Bíblia também diz que a besta tem 10 chifres. Esses 10 chifres representam as 10 nações que fundaram a Europa, correto? Então tem lá, na época o Império Romano do Ocidente caiu em 473, ele foi invadido por 10 povos bárbaros e de lá surgiu a Europa. Então, esse poder religioso que está em Roma, Roma está na Europa, então está se falando dele também, correto? Vamos continuar. Se eles fazem o cálculo do 666 baseado no assunto lá do Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, eles estão errados, porque a Bíblia aqui diz o seguinte, ó. Está aqui Apocalipse 13, versículo 17, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou, ó, agora presta atenção, ó. Ou o número do seu nome. A Bíblia diz o número do seu nome. Não está dizendo de medida de estátua, não. Depois eu faço outro vídeo lá mostrando para vocês, correto? Então a Bíblia está dizendo que o número sai do nome. Que nome é esse? É um nome de blasfêmia. Eu tenho aqui na minha mão um livro intitulado Apocalipse. É do Frei Mauro Strabelli. Isso aqui você compra ele em qualquer livraria católica, certo? Eu comprei em São Paulo em 1900, já tem quase 30 anos que eu comprei esse livro. Então eu comprei esse livro aqui sobre o Apocalipse, o autor dele é o Frei Mauro Strabelli, ele é um PhD em teologia, certo? Um livro muito interessante. Aqui nesse livro, ele falando sobre a besta, ele diz o seguinte, ó. Falando assim, ó. Isso aqui é argumento dele. Falando sobre o cálculo que as pessoas fazem lá do 666, diz assim, ó, a prova que eles apresentam é falsa, mas nada mais que manipulação arbitrária de um título que foi dado ao Papa no século XIV, sem nenhum fundamento nas Sagradas Escrituras, e muito menos na tradição. Esse título que em latim se escreve, ó, Vicarius Filii Dei. Deixa eu colocar aqui para ver se dá para você ver aqui, ó. Vicarius Filii Dei, talvez deixa para você ver aí, correto? Significa o quê? O que significa esse nome? Eu vou escrever ele aqui e depois vou mostrar para você, ó.
escrever aqui. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui é latim, certo? Filii. Calma, deixa eu colocar na letra aqui embaixo. Dei. Isso aqui significa substituto do Filho de Deus. O Frei Mauro Strabelli está dizendo no livro dele que esse nome o Papa recebeu ele na Idade Média, certo? Século XIV. A Idade Média começa em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, correto? Então veja bem, esse nome aqui está escrito em latim. O que significa isso aqui? Ó? Significa, ó, vicarius, substituto. Filii, em latim, significa filho. Dei significa Deus. Então, é substituto do Filho de Deus. Então, o Papa se intitula substituto do Filho de Deus. Isso é blasfêmia, porque lembra que eu li aqui na Bíblia que o nome é um nome de blasfêmia? Isso aqui é blasfêmia porque uma pessoa não pode se colocar no lugar de Deus, sendo ele pecador, certo? Porque ele também depende de Deus. Então, veja bem, a Bíblia diz que o número sai do nome. Qual nome? Um nome de blasfêmia. Correto? Vamos ver se dá 666. A letra V, em algarismo romano, ela vale 5. Certo? O I vale 1. O C vale 100. O A não vale nada. O L, aliás, o outro 1 aqui vale mais 1. Certo? O V vale mais 5. O F não vale nada. O I vale mais 1. O L vale 50. Aqui tem mais 1, mais 1. O D em algarismo romanos vale 500. O E não vale nada. O I aqui vale mais 1. Vamos somar. Aqui, ó, 100. 101, 106, 107, vai dar 112. Certo? 112. Aqui vai dar 50, 51, 52, 53. Aqui vai dar 501. Agora tem que somar tudo para dar 666. Vamos ver. Ó. 112 mais 53 mais 501. 3 mais 2 é 5, mais 1 é 6. 5 mais 1 é 6. 5 mais 1 é 6. É daqui que sai o 666. Pode ver isso aqui. Às vezes você pode falar assim, mas isso aí está mexendo com a minha religião. Eu não posso fazer nada. É profecia, está na Bíblia. Isso aqui é bíblico. Eu não posso mudar isso aqui, certo? Isso é história. Isso, vamos dizer assim, a Bíblia... como eu disse, o verdadeiro método de estudo da Bíblia é a Bíblia mais a história, certo? Então veja bem, é daqui que sai o 666. É um nome de blasfêmia? É, porque ninguém pode se colocar no lugar de Deus, correto? Então veja bem, se você estudar e pesquisar, você vai ver que realmente isso aqui é verdade. Quando a Bíblia diz assim, ó, o número sai do nome. O nome é um nome de blasfêmia, correto? Então veja bem, o Frei Mauro Strabelli, ele diz que no livro dele que esse título o Papa recebeu no século XIV, certo? Idade Média. Então veja bem, não tem para onde você correr. Então por que as pessoas então não falam a verdade, não fazem o verdadeiro cálculo? Por dois motivos. Primeiro, que eles desconhecem a história, certo? E segundo, quando conhecem, não tem coragem de falar a verdade, porque eles trabalham para uma organização e eles são obrigados a falar o que a organização manda, porque eles têm medo de serem perseguidos, correto? Então, veja bem, e lá eles recebem salário, então eles são escravos do sistema, tem que falar o que o sistema manda. Aqui não, aqui eu falo a realidade, certo? Eu não ganho salário de ninguém, nem tenho trava na língua. Então, aqui eu falo a verdade. Isso aqui é o verdadeiro cálculo dos 666, diferente de medidas de estátua que Nabucodonosor mandou erguer. Como eu disse, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre
o outro assunto lá da estátua lá, de onde que ele saiu, uma verdadeira aberração, uma mentira, um engano. Esse povo recebe salário para enganar o povo. Está enganando você aí, da sua igreja, sabia? Então, esse sim é o verdadeiro cálculo, beleza? Eu espero você no próximo vídeo aí que eu vou gravar sobre o outro 666, que é o que eles fazem o cálculo lá. Vamos ver se eles têm verdade. E tem outra coisa. Eles falam que quem faz isso aqui está errado. Eu desafio, como historiador, desafio qualquer pessoa para um debate de pelo menos 1 hora, certo? Em qualquer lugar que ele escolher. Eu aceito o debate, pode ser teólogo, pode ser pastor, pode ser mestrado, pode ser doutorado, pode ser PhD em teologia. Não estou falando isso para querer, vamos dizer assim, me gloriar, mas eu estou falando porque eu mostro a verdade e a realidade. E o estudo que eles mostram não tem, vamos dizer assim, base nem bíblica e nem base histórica, beleza? Espero você na próxima.